São dois pontos, aqui é bem intenso o negócio, né? A área é delicada e ao mesmo tempo há muito que se falar a respeito. Quando me perguntam, né, às vezes eu não sou famoso, né? Mas quando às vezes o pastor me convida e fala assim, pastor, e quanto é a oferta? Aí eu falei, você está perguntando quanto é a oferta? Ué, falei, por quê, irmão? Não, mas quanto que o senhor cobra de oferta? Eu falei, no dia que eu disser o valor da sua oferta, deixou de ser oferta e se tornou cachê, né? Então, eu deixei de ser missionário e me torno mercenário. Eu sei que isso é duro de ouvir, mas é verdadeiro. Porque se é oferta, eu não posso estipular um valor, deixou de ser oferta, se torna cachê. E se torna cachê, eu me torno como qualquer outro. Então, é o cantor, o pregador, o palestrante. O cara é palestrante, ele copia da palestra. Então, eu vou ser um palestrante também. Deus me chamou para ser palestrante, me chamou para ser pregador. O que, é que ele me chamou para ser? Qual é a minha identidade? Então, eu preciso entender o que eu sou. E uma vez que eu entendo, eu vou servir o meu Deus. Se eu fui chamado por Deus, então quem me enviou para o campo missionário foi Deus. Que ele me convidou, ele me chamou. E se ele me chamou, ele também paga a conta. Tem uma expressão em inglês que eu gosto que diz God's will, God's bill. Se é o projeto de Deus, tem a provisão de Deus. E agora, esse é um ponto, né? Muitos pastores, são dois lados aqui da moeda. Há muitos pastores que convidam homens de Deus e eles não sabem honrar, não sabem abençoar, não sabem ofertar. Eles sugam, eles tiram. Um dia eu fui numa igreja, eu preguei naquela igreja, o irmão que me fez a ponte, né, depois ele perguntou, e aí, pastor, como é que foi? Você ganhou uma oferta? Eu falei, ganhei. O pastor colocou uma oferta no meu bolso, né? Ele falou, quanto foi? Eu falei, não olha a oferta, vou olhar quando estiver em casa. Não, não, você vai olhar agora, olha aí, olha aí. Eu olhei, R$ 50. Ele ficou muito bravo, era uma igreja grande. Aí ele foi lá, deu uma bronca no pastor, o pastor daqui a pouco voltou, botou mais 50, botou mais uma oferta. Ele deu uma oferta, deu. Quanto foi? Eu falei, não olhei. Olha, cara, quero ver. Aí, R$ 50 mais. Aquele pastor podia estar passando dificuldade? Claro, podia tudo, não tem problema. O que ele podia ter dito? Irmãos, nós queremos muito abençoar esse homem. Ele é casado, é um pai de família, ele saiu de casa, ele vive do ministério. Então nós vamos honrar esse homem. Eu até vou usar a palavra honrar aqui, fica meio perigosa, né? Nós vamos reconhecer e ofertar na vida daquele que nos serviu. E levantava uma oferta voluntária, né? Fora o dízimo que levantou, a oferta para a igreja tem que pagar seu aluguel, o que seja. No final da mensagem podia fazer isso. Mas aí ele, claro que ele ficou muito bravo, eu falei, não fala nada com ele, fica quieto, fica tranquilo. Quando eu fui para casa, né, depois, naquela terça ou quarta-feira, começou a entrar dinheiro na minha conta de pessoas que sentiram uma direção de Deus e ofertaram, e a minha provisão veio. Porque a minha provisão não vem do pastor, não vem de uma igreja, vem de Deus. Então, aí há uma necessidade daqueles que entendem o chamado de receber e de confiar na provisão de Deus. Por outro lado, existe esse pastor, muitos anos depois, ele me ligou e falou, homem de Deus, eu preciso que você venha aqui. Você pode trazer esse seu seminário aqui na minha igreja? Eu falei, depende da data, né? E vimos a agenda, dava certo. Aí ele falou assim, e ficou tudo certo e tal. Minha esposa falou, você vai na igreja dele? Cara, esse cara não sabe reconhecer o seu trabalho, tal, 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 tal. Eu falei, não, eu entendo como esposa, né? Estava defendendo aqui o maridão. Eu falei, mas deixa eu conversar com ele. E aí falei para ele assim, pastor, a visão que você tem de oferta é a mesma daqueles anos atrás ou você amadureceu? Ele, como assim, como assim? O que houve? Não, você amadureceu com a visão de ofertar. Ele disse, então me diga a oferta quanto é. Eu falei, não, se eu disser a oferta quanto é, você vai ter vai ser cachê, cara. Não é isso que acontece. Eu falei, pensa comigo, eu sou um pai de família, eu tenho 2 filhos, tenho uma esposa, tenho uma casa para suprir, eu não tenho um salário nenhum, eu vivo de oferta mesmo, da provisão que vem do céu, da forma que Deus quiser fazer. E uma delas é o meu trabalho, esse é o trabalho que eu tenho. Então, pensa, a oferta que você vai me dar, se você ganhasse ela 3 vezes no mês, pagava as suas despesas, é um parâmetro, tem uma ideia. Ele, obrigado. Aí fui, ministrei, sabendo o que quer que seja. Esse homem trouxe uma oferta, deu uma oferta generosa, abençoada.
Então, a gente não pode ter rancor. Agora vem uma palavra para os meus amigos pregadores e missionários que estão na estrada. Se você fica amargurado com pessoas que não te abençoaram, você está em pecado, tá? Você tem que liberar perdão, você tem que abençoar. Eu costumo dizer assim, aquele pastor está em fase de crescimento. Ele não amadureceu nessa área. É essa a palavra. Agora, quando os pastores fazem isso, eles estão debaixo de Mamon. Eles estão presos com Mamon. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que jamais cachê não é de Deus. Eu não creio nisso, não acredito nisso. E os cantores, aí já é um outro ponto, né? Eu conheci um ministério que se acabou, infelizmente. Eles saíram dos Olodum, lá de Salvador, criaram o ministério, a coisa mais linda, mas eles foram sugados pelas igrejas. O irmão tira a passagem com o seu cartão que a gente paga. E não pagava, esse irmão ficou em dívidas, o casamento dele foi abalado, foi uma tristeza. E eu os conheci nessa fase, pude abençoá-los, ministrar a vida deles. Então, muitos pastores pecam. Não é? Agora, esse irmão, quando recebe o convite, precisa também ouvir de Deus. Eu já tive convites do tipo, vem aqui e tal, e se você vier eu pago sua passagem, lhe dou uma oferta. E o empresário, a visão dele é que eu evangelizasse os parentes dele. Quando ele disse, eu vou te dar uma oferta e vou levantar mantenedores para você, ele estava me comprando. Eu falei, vou orar. E não fui. A oferta era generosa e ele podia levantar realmente pessoas para me dar sustento, né? Mas isso é a forma que ele fez, ele estava me comprando e eu não estou à venda. Agora, esse mesmo cara, em outros tempos, em outra situação totalmente contrária a essa, eu estava na região e falei, cara, vem na minha casa, fui, abençoei a vida dele, estava comunhando, se tornou meu amigo. E realmente ele levantou mantenedores por um tempo para a minha vida. Mas tudo dentro é a mesma coisa. Se você conseguindo me expressar, a motivação é errada. Então nós precisamos entender a motivação das pessoas e não endossar o pecado delas. Já tive outra situação, posso ir um pouquinho mais? Vai, manda lá. Que estava com a situação onde eu fui pregar naquela igreja e Deus me falou assim, foi uma benção que Deus fez, foi um mover, e Deus falou, com qual motivação você veio? Ele me falou depois, né? Eu falei, para servir o povo e tal, 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 tal. Ele falou, e a sua necessidade? Eu falei, bom, eu preciso ser suprido, né? Ele falou, vamos olhar seu coração mais profundamente? E ele trouxe luz para o meu coração. E eu vi que a motivação principal que eu fui naquela igreja não foi servir o corpo de Cristo, foi ter o meu sustento. E ali eu decidi, vou sair sem nada. Realmente, na hora da oferta, eu deixei, abençoei, não recebi. E assim, recebi no sentido de, pastor, é semente plantar em terra fértil. Mesmo com a motivação errada naquele instante. Mas eu fui e coloquei a oferta, coloquei a mesma oferta na igreja, né? E abençoei o lugar e voltei sem nada. E falei para mim, no dia que toda vez que você fizer isso, você fica sem. Você vai pagar o preço, porque você não pode se perder. Essa é uma escolha pessoal que eu sugiro que todos possam fazer, porque vai proteger a gente, vai proteger o nosso coração.